Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos. Cumprimentamos os companheiros que, depois de uma semana de trabalho, de labuta, se reúnem conosco aqui buscando elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Bom, nós reunimos para conversarmos hoje sobre Deus conosco. Fazemos trocarmos alguma ideia, algumas considerações a respeito de Deus. E sempre interessante, sempre necessário nós lembrarmos. E maiormente nesses tempos de dificuldades, porque passa o planeta, porque passamos todos nós, e os nossos olhos, logicamente, se direcionam na nossa realidade, na realidade do Brasil, a nossa realidade, e nós sabemos quão difícil têm sido os tempos para nós, né, que já estamos despertando para uma nova realidade, que estamos buscando a religiosidade, a ética e a moralidade. E nós sabemos que quanto maiores as dificuldades, quanto maiores os problemas, maior a possibilidade do aprendizado e do testemunho. Então nós pensamos, arregimentamos algumas considerações a respeito de Deus. Narra velha página escrita por humilde madeireiro americano a história de um menino doente, de um pai que tinha um menino doente, e esse menininho bem poderia ser nos afigurar um exemplo de piedade filial e da confiança de que todos nós devemos ter na providência divina. Resumidamente, o texto fala de um pai que tinha um filho doente, e ele se encontrava no hospital e havia passado por uma cirurgia bastante séria. E ele estava recolhido já em uma enfermaria. Thornton, o madeireiro, se encontrava na enfermaria e viu o pai postado ao lado do filhinho que se encontrava em recuperação. E ele viu que o pai chorava muito, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. E ouviu também as suas lamentações. E dizia o pai em uma cantilena: por que é que eu não observei, eu não prestei atenção no comportamento do meu filhinho? Por que é que eu não dei mais atenção? Tivesse eu observado, tivesse eu mais cuidado, e talvez ele não tivesse chegado na situação, na circunstância em que chegou. E e no meio das lamentações, os porquês, o menininho abre os olhos e olha em derredor e vê ao seu lado postado o seu pai. Ele levanta a mão em direção ao pai e diz: pai, papai, segura as minhas mãos, segura a minha mão, dói tanto. O pai segura entre as suas mãos a mão ainda febril do filhinho. O filho esboça um sorriso e adormece novamente. Nesse instante, Carlos também levanta uma das mãos aos céus e também diz: pai, segura minha mão, eu sofro tanto. Essa história, essa pequena história que nós falamos resumidamente, ela vem descrita em um dos livros do Clóvis Tavares, denominado De Jesus para os que Sofrem. E, logicamente, todos nós aqui temos sofrido. Então, o livro é para nós e ele nos traz vários títulos, várias passagens, vários capítulos, nos motivando, nos incentivando a enxergar a vida de uma forma diferente. E nessa, logicamente, o Clóvis Tavares trabalha essa visão de Deus, mas de um Deus diferenciado. Porque nós temos um relacionamento com Deus que é às vezes muito estranho. Nós falamos em Deus, mas falamos em Deus de boca para fora. Nunca a gente para pensar o que é que Deus representa para nós. Quem é essa figura? Não é? Quem é essa figura de que Jesus
e de que desde os primórdios dos tempos o homem vem denominando de várias formas. No início, no primitivo, era o vento, era a tempestade, era a litografia, eram as pedras. E nós viemos progredindo nessa definição de Deus para as forças até chegarmos na cultura greco-romana, né, na pluralidade de Deus, muitos deuses. Então tinha Deus para agricultura, Deus para isso, Deus para aquilo. Quando chegamos aos judeus, aos hebreus, é que nós passamos a trabalhar a figura de um Deus único. A partir daí nós temos um Deus único. Mas ainda assim, nós vemos um conceito antropomórfico. É um Deus, né, à maneira de um homem. E que nós trazemos até bem pouco, e alguns de nós ainda trazemos, daquele homem velho, daquele velhinho, né, com a mão, e logicamente, eivado das mesmas imperfeições do que o homem. Então era um Deus que amava alguns filhos em detrimento dos outros, que gostava do agrado, que punia indistintamente. Então, com Jesus, nós trocamos, redefinimos, reconceituamos essa figura de Deus. Com Jesus, Jesus nos traz Deus como uma figura de pai. É um pai muito querido, é um pai muito amoroso. E nós vamos ver em Clóvis Tavares ele trabalhando justamente essa figura, nos apresentando esse Deus como um pai. Um relacionamento diferenciado conosco. Um pai amoroso, como um pai cuidadoso, como um pai providencial, que se cerca de tudo o que pode para nos auxiliar, para nos amparar na nossa caminhada, na aquisição das nossas experiências, no nosso desenvolvimento, do desenvolvimento do seu filho. E diz ele, que muito interessante, quando nós vemos a confiança, e por isso que o Clóvis coloca na historinha, que é um exemplo, se traveste de um exemplo para nós da piedade filial. É um menininho que vê a figura do pai, e ainda tomado pela febre, pela dor, recuperando-se, quando vê o pai confiantemente, adormece novamente, esboça o sorriso, agora o meu pai está aqui. E o pai, da mesma forma, buscando o exemplo do filho, faz o mesmo gesto. E para nós, bem demonstra isso, aquela passagem de Jesus quando está à cruz, de que, pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É uma postura de resignação, de compreensão, de entendimento e de carinho daquele filho que reconhece no pai o cuidado, o zelo e que aceita as suas circunstâncias buscando o melhor meio de passar por aquela necessidade, por aquela circunstância. Então ele fala que é esta a confiança que cada um de nós devemos depositar em Deus e, por conseguinte, na sua providência. E nós sabemos e temos aprendido na doutrina espírita que nada nos acontece sem que estejam sob dois princípios. O da justiça, não é? O da justiça, porque nós não passamos por nada que não mereçamos, que não nos venha contribuir em termos de experiência, em termos de conhecimento. E somos tocados ainda pela misericórdia divina que nos auxilia, que nos ampara a passarmos por esses momentos de dificuldades, de sofrimentos e de dores. E temos aprendido com a doutrina espírita que esta dor ela é mais pesada e ela é mais longa, quanto menos seja a nossa confiança, a nossa compreensão e o nosso entendimento. Nós precisamos da experiência, mas não precisamos da dor, não precisamos do sofrimento. E a galhardia, e a confiança, e a coragem com que nós enfrentamos as dificuldades e os problemas, nos conferem um padrão vibratório que nos coloca em sintonia com os benfeitores espirituais. Não só nós nos arrojamos de força, como também nos colocamos em condições de recebermos o auxílio que a misericórdia divina nos envia através da misericórdia. E Deus está sempre nos amparando, seja pelos nossos amigos espirituais, por nosso anjo guardião, seja por aqueles companheiros que a providência nos endereça
entre os encarnados, sejam eles familiares, amigos, colegas de trabalho. E, notadamente, às vezes nós falamos, mas olha, eu estava com dificuldade, com um problema, tomado por uma tristeza, e por acaso encontrei o ciclano, por acaso encontrei fulano, por acaso aconteceu determinada coisa. E um filósofo francês já disse que o acaso é o outro nome né, que nós conferimos a Deus. Pois bem, esse entendimento e essa compreensão, ela nos vem reforçado pela doutrina espírita. Nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, de questão de número 1 ao número 13, nós vamos ver Kardec discorrendo e tratando sobre o conceito, sobre as provas da divindade e sobre os atributos deste Deus. Mas já por uma lógica, já por uma compreensão, por um entendimento consciente. Nós já passamos, né, pelo Velho Testamento, passamos por Jesus, que é desse Pai, mas nós ultrapassamos. Nós não só compreendemos, devemos compreender que é um Pai, mas passamos a compreender a sabedoria, o amor e a bondade. Dessa forma, o Kardec trabalha já conscientemente, nessas bases de entendimento e compreensão, ele já faz uma pergunta afastando, retirando o antropomorfismo, porque ele pergunta: o que é Deus? O que é Deus? Ele não pergunta a quem, ele não leva a pergunta para nenhuma direção, ele pergunta o quê? Ele abre filosoficamente a pergunta. E os espíritos respondem: causa primeira, inteligência suprema. E, na sequência, ele já prepara uma outra pergunta. Né? O que é o infinito? É a pergunta número 2. O que não tem início e o que não tem fim. O desconhecido. Aí ele pergunta, mas Deus poderia ser infinito? E ele responde que nos falta um sentido para essa compreensão. Nós vamos entender que no decorrer dos capítulos, ele fala que nos falta um sentido. Porque nós estamos tão materializados, tão fechados em nós, que nós não temos ainda a capacidade de racionalmente compreender Jesus, ou compreender Deus. Embora Jesus não trouxesse essa visão do Pai, nós temos dificuldades em compreender. Então é a causa primária, a inteligência suprema. Tudo o que existe, ele vai discorrendo no decorrer dos capítulos, das perguntas, tudo o que existe, tudo que está aí é criação divina, é criação de Deus. É a criação de Deus. Então, o que nós conhecemos, o que nós não conhecemos, tem muitas coisas que nós estamos vendo pela ciência e pela tecnologia que vão descortinando a compreensão da existência de outras coisas e como elas funcionam e que, de acordo com o nosso crescimento, com o desenvolvimento da tecnologia, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, nós vamos desvendando. Então, tudo que está aí, que nós conhecemos, e aquilo que nós não temos conhecimento, ainda não temos capacidade de compreender, foi por Deus. Então, nós vamos compreender que o universo, que o orbe terrestre e que as criaturas, todos somos criação de Deus. Compreendemos também pela doutrina que essa matéria, seja o orbe, seja o organismo físico que nos reveste, o espírito, são criações de Deus para que o espírito imortal venha a conquistar a condição de perfeito, que venha conquistar a perfeição relativa. E ele vai desenvolvendo a pergunta na forma de provas dessa existência divina. Como podemos compreender Deus? Como podemos conceber Deus? Já que nós não temos a capacidade de entender a essência de Deus, como que nós podemos compreender Deus? E ele fala por um axioma: tudo que não foi criado por homem foi criado por Deus. Não existe causa sem efeito. Então ele vai discorrendo nesse aspecto. Tudo que está aí, está à nossa volta, é prova cabal da existência de Deus. E ele passa, e ele vai adiante. Se nós já vimos então essa prova da existência de Deus, que está aí, né, em tudo que nós não compreendemos, tudo que o homem não criou, é criatura de Deus. Ele nos fala dos atributos. Ele finaliza falando dos atributos de Deus. Quais seriam esses atributos de Deus? Que Deus é único, Deus é eterno, Deus é imutável, porque se mudasse, as suas leis seriam derrogadas. Ele é único. Se houvesse outros deuses, ele não teria o poder de ter outro Deus, revogar. Vamos ver da imaterialidade, único, eterno.
Mas de todos esses atributos, o que nós estamos trabalhando nesse instante e o que é significativo para nós é que ele é justo, infinitamente justo, soberanamente justo e bom. Então, ele é justo, ele é bom. E nessa justiça, nós vamos ver nesse atributo divino, nós vamos ver a justificação da nossa fala, da nossa conversa no início. Se ele é justo, nada do que nos acontece, né, nos vem, tem que seja com a finalidade, com a finalidade bem definida. E em função com efeito de causas nossas, no uso do nosso livre-arbítrio. Nós agimos aqui, sofremos consequências. Nós agimos no passado, determinamos causas. E agora estamos acertando aí, aos poucos, estamos acertando, colocando a nossa vida em ordem, na medida em que nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento, a nossa compreensão e o nosso entendimento, nós vamos tendo a oportunidade de passar por certas circunstâncias, por certos acontecimentos, porque se no passado, próximo ou remoto, nós erramos e nos arrependemos, hoje temos a oportunidade de nos comportarmos de forma diferente, de comportarmos corretamente tanto quanto nos seja possível, segundo o nosso nível de progressão. Porque às vezes nós nos apavoramos, nós criticamos certos companheiros e por determinadas atitudes, e às vezes essa atitude que ele está tomando já significa um progresso muito grande, muito imenso. Se formos colocarmos em outras encarnações, e às vezes até dentro dessa própria encarnação mesmo, a gente às vezes não aceita, a gente não tem paciência, a gente não tem compreensão, mas às vezes aqui mesmo nós já estamos vendo, já que às vezes de um tempo para outro, ao enfrentarmos certas dificuldades, certos problemas, nós vamos vendo as criaturas mudarem o seu posicionamento. Então nós vamos mudando, nós vamos modificando. Então ele é justo, soberanamente justo e bom. E esse bom vem da misericórdia, que nos ampara, que nos auxilia, que nos dá os recursos. Ninguém de nós vem para o orbe terrestre para errar ou para falir. Todos nós vemos com oportunidade e com projeto de trabalho e de aprendizado. E mais, com todos os recursos. Nós vamos ver, na literatura, nós vamos ver nas obras do André Luiz, planejamento e programação de encarnação, como que ocorre. Os mínimos detalhes. Planejamento é feito, material em todos os aspectos, para que nós venhamos a vencer. Mas nós somos dotados ainda de livre-arbítrio e às vezes acabamos saindo um pouquinho e às vezes até nos distanciando do carreiro. O Haroldo Dutra Dias fala, num dos estudos dele, que nós às vezes vemos com o plano A, chegando no plano A, B, C, D, E, F, G. Mas a misericórdia divina sabe ainda aproveitar. Se nós às vezes falimos no aspecto profissional, no aspecto pessoal, porque nós temos responsabilidades tripartite, né? Social, familiar e profissional. Nós resumimos nessas três. Às vezes podemos não desenvolver num desses campos, mas conseguimos progredir no outro, razoavelmente no outro. Então, a misericórdia sempre vai acertando as coisas de forma que a gente aproveite o máximo possível essa encarnação. Nós não conseguimos sair daqui sem aprendermos alguma coisa, sem melhorarmos. E outras, às vezes nós aprendemos e fica no intelecto, fica registrado aqui. No futuro, num outro momento, aquele conhecimento, aquela percepção, ela desabrocha e ele faz uso. Mas todos nós trabalhamos. Pois bem, e a par desses atributos, existe a providência divina. E esse cuidado, e é justamente esse Pai que nós estamos falando, é esse Pai que cuida e que vela nesses projetos, nesses programas para o nosso desenvolvimento, envidando as melhores oportunidades, os melhores momentos, as melhores situações, aonde nós vamos estar situados, para que a gente possa desenvolver, darmos o melhor de nós, aproveitarmos, otimizarmos o nosso crescimento e a nossa oportunidade. Então, razão pela qual não cabe a nós que temos a consciência de reclamarmos. Não cabe a nós. É claro que às vezes nós aborrecemos, às vezes nós choramos, e precisamos de um colinho. Buscamos o colo desse Pai que nos vem
por intermédio de amigos, de companheiros, da religiosidade. Algumas vezes vamos buscar, além da religiosidade, o esforço até na medicina, mas que também é a projeção da misericórdia divina a serviço das criaturas, né, a medicina, a farmacologia. Aí a gente não pensa nisso. Né? A gente não pensa nisso. Tanto é que hoje, em termos de doenças, em termos de problemas físicos, orgânicos, é minoritário o nosso problema, porque hoje nós estamos trabalhando a nível de consciência. É a depressão, é a tristeza, são os problemas psíquicos. E para esses, o remédio maior é a fé, é a esperança, é a transformação, é a melhoria. Pois bem, nós passando para o Evangelho, nós aprendemos com os teólogos que tem uma passagem em Lucas 15, 11 e 32, que é a passagem que mais nos mostra esse Deus como Pai. Esse Deus amantíssimo que nos compreende, que nos conhece e que direciona para nós todos os meios para a nossa recuperação, para a nossa transformação. Essa passagem, ela é a do filho pródigo, né, que nós bem poderíamos chamar dos dois perdidos, porque se nós temos um filho pródigo, nós temos o outro egoísta. E fala também dos três pródigos, porque um é pródigo de bens, o outro é pródigo de egoísmo e o pai que é pródigo de amor. Então, ligeiramente, resumidamente, fala a passagem que um pai tinha dois filhos e que o filho mais novo, o caçula, em certa ocasião resolve chegar ao seu pai e pedir que reparta os bens e dê aquilo que lhe pertença. E assim o pai faz. Diz a passagem evangélica que ele distribui os bens entre os filhos e dá a parte devida ao filho mais novo, e ele sai. E ele sai para o mundo e gasta, e desperdiça todo o dinheiro, todos os bens recebidos. E de tal forma que ele vai para um lugar distante e desconhecido. E depois de ter gasto todo o dinheiro, ele passa por uma dificuldade, por uma situação muito difícil. E naquela região, graças a essa dificuldade, e ele já não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigo, não tinha mais nada, né? E ele consegue um serviço de ser cuidador de porcos. E a fome dele era tanta que ele queria comer a comida que era cedida aos porcos e não lhe era permitido. E no meio desta fome, dessa dificuldade, fracassado, arruinado, ele pensa, ele cai em si, diz a passagem evangélica, ele cai em si e pensa de si para consigo: eu aqui pereço de fome. E o servo mais humilde da casa de meu pai tem comida, e comida em abundância. Levantar-me-ei e volverei à casa de meu pai, e pedir-lhe-ei que me tome não mais como filho, mas como um servo seu. E assim pensando, e assim deliberando, ele levanta-se e vai para a casa do pai. Aí o evangelho já mostra ele chegando na aldeia. Diz que o pai vê ao longe, né, naquela figura desgrenhada, né, maltrapilha, a figura do seu filho. E ele sai correndo e abraça o filho, toma o filho pelo pescoço e o beija. E o filho recita o que houvera pensado: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não mereço mais ser tomado por teu filho. Toma-me como um servo. O pai manda que os servos coloquem roupa nova, coloquem sandália em seus pés e anel em seu dedo. E determina aos servos que matem o novilho cevado e fazem uma grande festa. E diz ele: porque o meu filho estava morto e agora vive, estava perdido e foi encontrado. Adianta o evangelho que mais tarde, em acontecendo a festa, o filho mais velho chega do campo e vê a música e vê aquela, né? E ele percebe que estava vendo uma festa. Chama um dos servos e pergunta: o que é que está vendo? Diz um dos servos, o servo responde: o teu pai está dando uma festa porque o teu irmão chegou são e salvo. E ele se recusa a entrar, a adentrar a casa. O pai sai lá de dentro, vem até onde está o seu filho, o mais velho, e pede a ele que entre. E
o filho admoesta-o, dizendo: meu pai, eu sempre estive com você, contigo, cumpro todas as tuas ordens, e não obstante não me deste nunca um cabrito para comemorar com os meus amigos. No entanto, para este que saiu e gastou os teus bens, você faz uma festa e você mata um novilho cevado. Aí o pai diz: meu filho, o teu irmão estava morto e agora vive, estava perdido e foi encontrado. Não é lícito alegrarmos-nos? Então, essa passagem, logicamente, se nós formos pegar no contexto que nós estamos trabalhando, e nós vamos ver nós vamos ver no Torres Pastorino, nós vamos ver nos estudos da FEB, que esse pai que tem os dois filhos, logicamente é esse Deus, é esse pai. E ele esboça todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua compreensão no pedido do filho. Porque o pedido que o filho fez é um pedido que até nos dias de hoje é coisa grave. Você chegar e pedir a sua herança para pais vivos, em plenas condições, é um agravo. Naquele tempo, dos judeus, dos hebreus, aquele tempo era uma coisa lastimável. Era cortar laços com o pai, laços com a família e, logicamente, laços com a aldeia. Aliás, dizem os estudiosos, para nós termos uma ideia, que Nazaré, que era uma das maiores aldeias, não tinha mais que 100 casas. Então, era uma grande família. Por isso, tudo que acontecia numa família tinha repercussão na aldeia. Todo mundo sabia. Então, tinha repercussão ali na aldeia. Então, na medida em que o filho rompe com o pai, ele está rompendo com a aldeia. E o pai compreende, e nós vemos aí o exemplo, e esse é o aspecto que nós queremos notar. O pai compreende o desejo do filho, né? E o filho, que sempre foi ativo, tinha uma personalidade ativa, determinada, em detrimento do irmão mais velho, que era acomodado. Então, ele compreende o pedido dele e atende. E dá-lhe, faz a divisão dos bens, né? E o filho sai. Então, nós vamos ver que já aí há essa compreensão e esse carinho desse pai. O filho sai, logicamente, que o pai sabia ao que o filho estava se expondo. Mas nós sabemos que é através da experiência, do uso do nosso livre-arbítrio, que nós vamos conquistando os nossos valores, que nós vamos nos desenvolvendo. Logicamente, que o pai sabia por que ele ia passar. E ele sai, e ele colhe muitas dificuldades. Ele colhe dificuldades, ele dispersa todos os bens e graça à fome. E ele passa por uma fome intensa. Logicamente que estes bens, logicamente que essa fome, nós não podemos ver só por aspecto material, mas por aspecto espiritual. Nós mesmos fazemos isso. Nós mesmos dispersamos, somos, em determinados, a maioria dos nossos momentos, pródigos. Nós malbaratamos a nossa saúde, nós malbaratamos a oportunidade que nós temos como pai, como filho, como marido, como funcionário, como patrão. Nós malbaratamos as benesses que a misericórdia divina nos fornece, nos oferta. Nós também somos assim. E chega um momento em que passamos fome, desprovido dos valores maiores, dos sentimentos maiores, afastados do pai, afastados da casa paterna, sentimos muita fome. E é então que a tristeza, que a depressão, que as dificuldades aportam em nossa alma, aportam em nosso coração. E é aí que nós despertamos para uma realidade nova, para uma realidade diferente. É aí que nós começamos a abrir espaço no nosso coração para esse pai amigo, esse pai amistoso, esse pai provedor. E aí fala a passagem evangélica que levantar-me-ei, ele pensa em levantar. Levantar significa sairmos do terra a terra. Projeto, planejamento superior, uma vida diferente, uma vida nova, sob outros contornos, sob outro objetivo. E ele planeja e cumpre o planejamento, ele eleva-se. E arrependido,
ele volta para a casa do pai. Ele é arrependido, né, e volta com humildade. A humildade, ele vem arrependido e humilde ao pai. E se coloca, reconhece já desde já a grandeza do pai, tudo o que ele tinha e o que ele perdeu. E ele volta. E o pai, na passagem evangélica, demonstra conhecer. Parece que ele esperava o retorno deste filho. E é muito interessante que ele corre. Na cultura oriental e judaica, um ancião, um velho, jamais corria. Não corria de forma alguma. Se ele corresse é porque algo muito grave estava acontecendo. E ele sai para o meio da aldeia correndo. E dizem os teólogos que essa corrida já era um chamamento, já era um despertamento para alguma coisa que ia acontecer. E que todos vivenciassem. Vivenciam e observam. É ele chegando, abraçando o filho e beijando. E na cultura judaica, na cultura oriental, o perdão, o beijo é o símbolo do perdão. É a restauração, é o perdão. E quando ele materialmente repõe a roupa, o chinelo e o anel, é a restauração do filho. Ele restaura no seu coração, ele restaura na sua família e na sua comunidade o filho. E ele fala para a comunidade: vocês viram? Eu perdoei, eu restaurei, é o meu filho que volta. Logicamente, juridicamente, o pessoal tem que aceitar, porque ele poderia ter sido apedrejado do evento, da solicitação dele. E aí nós vamos ver a grandeza do pai que reconhece, não só no filho pródigo, mas reconhece no filho mais velho, as debilidades e as dificuldades. O filho mais velho, segundo a tradição, ele era o sucessor do pai. Se o pai morresse, se o pai passasse por alguma dificuldade, por alguma doença, quem tinha a obrigação de manter a família, de zelar, de cuidar pela educação, pela criação dos outros irmãos, pela manutenção da casa, era o mais velho. Tanto é que pelos livros de Deuteronômio e outros, a divisão, o filho mais velho tinha uma posição diferenciada dentro da família. Na divisão da fortuna, dos bens, ele ganhava 2 partes. Por exemplo, o filho mais velho ganhou 2 partes, o quanto o mais novo ganhou 1. Então esse filho teria que ter denunciado, teria que ter sido o intermediário entre o jovem, entre o caçula e o pai. Não faça isso. O denúncio podia até ter denunciado e ele ter sido deserdado. Ele aceitou. Segundo os estudos, ele aceitou, ele foi conivente, ele foi omisso. Num primeiro ponto. Porque, segundo o Evangelho, ele recebeu a parte dele também. Na sequência, nós vamos ver que no retorno do irmão, ele não se alegra com o pai com a volta do irmão. Não se alegra, se aborrece com a festa e com o tratamento que o pai desvela ao filho. Tanto é que nós vemos, quando ele fala este, ele não fala o meu irmão, ele fala este aí, que despendiou os bens, você faz a festa. Então, e como é uma sociedade patriarcal, deveria o filho ter, né, essa piedade filial, ele chegar, ele não entra na casa do pai, o pai compreende, sai de dentro de casa, deixa os convivas e vem até lá fora para chamar o filho. Olha a humildade do pai. Olha, se humilha, é uma atitude humilde. Vem ao teu filho. Vem, meu filho. Ele, ao invés de aceitar, uma vez que já foi, ele ainda aponta, ele admoesta o pai, que é uma gravidade medonha, a sociedade patriarcal. Ele chama a atenção do pai, que nunca lhe houvera dado um cabrito sequer, e que ele sempre esteve com ele, e que ele obedecia às leis, e, no entanto, nada. O pai não reconhecesse o seu trabalho, o seu esforço. Aí o pai explica a ele, de novo, né, que o filho, as circunstâncias em que o filho se encontrava, e como ele retorna, e que ele se alegra. Então, nós vamos ver aí que ele compreende os dois. O filho sai e volta numa situação acima. O filho volta reconhecido, o filho volta consciente.
o quanto o filho mais velho permanece acomodado. Então, dizem os estudiosos que são três, que, na ocasião em que Jesus ministrou esses ensinos através de parábola, estavam reunidos publicanos e fariseus. E essa é a terceira de três parábolas, essa é a terceira. A primeira não me recordo, mas a segunda é da dracma perdida, e a terceira é o do filho pródigo. Né? Essa é a terceira. E ele fala para os fariseus sabendo que quando ele falava isso, ele falava do filho mais velho, era para os fariseus. Quando ele falava do filho mais novo, ele estava falando dos publicanos. E isso continua até hoje, porque o ensino é para a humanidade e é atemporal. Quando os filhos, o Pai é Deus, os filhos somos nós. Ora nos encontramos na condição do filho mais velho, do fariseu, ora nos encontramos na condição do publicano. Aqueles de nós que não reconhecemos a bondade e os bens que o Pai nos coloca à disposição, gastando impunemente, gastando irrefletidamente. Então, a humanidade somos nós. É para a humanidade, somos para nós, para cada um de nós, esse aprendizado. O publicano, o mais moço, o publicano, que comparado com o publicano, ele saiu, aprendeu. Era ativo, machucou-se, teve os percalços. Qual tem acontecido conosco? Nós temos dado, como diz o popular, nossas cabeçadas, temos cometido os nossos erros, mas através dessas dificuldades, nos reconhecemos distanciados da casa paterna, nos distanciados de Deus. E caímos em si, caímos em nós. E dessas razões, desses motivos, é que nós nos tornamos religiosos. E numa noite como essa de sexta-feira, nos encontramos aqui reunidos, refletindo acerca desses assuntos, que são assuntos, que são disciplina para a eternidade. Dizem os Espíritos que o Evangelho de Jesus é ensino para a eternidade. Nos outros orbes, nos outros planetas, os outros Cristos trabalharam e trabalham esses ensinos. Nós temos um ensino para a nossa eternidade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós estamos buscando esse caminho ao Pai. E Jesus nos ensina. Nós vemos que o publicano somos aqueles, o fariseu somos aqueles que em determinado momento agimos como o filho mais velho. Achamos que, porque nós já não cometemos o mal, mas não cometemos o bem, não fazemos o bem. Porque nós somos religiosos, porque temos determinadas circunstâncias, situações, nós somos escolhidos de Deus. Nós estamos ali escolhidos, estamos salvos, estamos aí, como diriam das igrejas renovadas. E não é assim, e nos acomodamos nessa circunstância, nessa situação. Nos esquecendo que o caso de estarmos na casa paterna, estarmos aí gerenciando, trabalhando, administrando esses bens, teríamos a obrigação de fazê-los render, de termos a consciência disso e de expandirmos aqueles que se encontram à nossa volta, ao nosso derredor, o fruto destes bens, o produto deste amor que temos recebido, desse cuidado. Mas não, o filho mais velho acha que o mais novo, porque errou, não tem salvação, esse está perdido. Ele não reflete que pode ele ter mudado, que podemos mudar, que podemos nos arrepender, não é? Que podemos expiar, né? Para que posteriormente venhamos a refazer os nossos comportamentos e os nossos gestos. Né? Nós condenamos, nós estamos condenando à torta e à direita. Nós nunca vimos Jesus condenar a ninguém. Não condenou a mulher adúltera, não condenou ninguém. Ele conclamava um novo caminho. Vá, quando curava, vá e não peques mais. E o pecado, não peque mais, significava não incorra nessa mesma conduta, nesse mesmo sentimento, nesse mesmo pensamento. Busque o caminho que eu ensino e o caminho que eu mostro. Então, nós vemos nessa passagem do filho pródigo para nós, por alto, né, nós poderíamos expandir ela muito maior ênfase, mas a situação, que se reveste esse amor de Deus por todas as suas criaturas. Não está no Evangelho
Ele ama os bons e os maus, que o sol nasce para os justos e para os injustos. Ele nos ama de igual modo. Aqueles que já estamos no caminho, que estamos andando, aqueles que estão ainda perdidos e distanciados, Ele ama de igual modo. E, aliás, o Evangelho fala que o bom pastor larga aquela 99 ovelhas no seu redil e vai atrás daquela uma outra, daquela perdida. E diz uma outra passagem que Deus se alegra muito mais com um pecador que se levanta do que os 99 justos. Mais ou menos assim. Então, e às vezes nós condenamos, nós acusamos, e porque nós não nos compreendemos como deficitários, como alunos, como aprendizes. Então, o Clóvis Tavares, dessa passagem do pai retornando ao início, nos fala desse pai amoroso, desse pai bondoso, que está sempre ao nosso lado, nos estendendo a mão, para que nós possamos seguir à frente, frente às dificuldades, frente aos problemas, que naturalmente estão na medida da nossa capacidade e servem como instrumento de nossa melhoria, de nosso engrandecimento. Ele é antes objeto de lapidação dessa pedra bruta de que somos, a caminho de nos tornarmos uma pedra preciosa, né, luminosa, um brilhante magnífico. Então, que nós todos possamos pensar em Deus como nosso Pai amoroso, que está aí, sabe tudo o que acontece conosco, que quer o melhor para nós. Nós queremos o que é bom, Deus quer o melhor. E que a providência divina está ao nosso dispor. E que venhamos a nos esforçar em enxergar o mundo, enxergar a vida de uma forma diferente. Como dizem os Espíritos, Deus está no comando. E às vezes nós damos uma balançada porque nós vimos a sociedade, nós vemos a economia, nós vemos a política e nós acabamos, embora todo o conhecimento, pairando pela tristeza, pela descrença. E não pode. Nós estamos tendo nesses tempos os instrumentos e as oportunidades maravilhosas de mantermos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança, trilhando firmes o nosso roteiro de aprendizado e de crescimento. Deus está no comando, Jesus, o seu Filho, nos amparando e nos auxiliando. Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos.